Boas. Hoje, Mister, como está? Então, tudo bem? Está tudo em ordem. E por aí? Sempre, tem que ser, não Já é? começou para a época? Tem que ser, foi. Começou a semana passada, com calminha. Ok, deixa Estamos só ver se ainda há aqui agora, mais algumas pessoas. Mas quando é que está previsto começar o campeonato? é só dia 6 de setembro. Ui, não falta. Falta, mas nós, por princípio, começamos ao mesmo tempo que a equipa A, para caso aconteça alguma coisa, lesões, termos os jogadores preparados para subirem, se for necessário. Ok. E também porque este ano a Federação vai fazer uma prova de abertura durante o mês de agosto. E assim também já entramos mais preparados para essa pré-época, no fundo, que a Federação nos vai oferecer. Não sabia disso, Mister. É verdade. Ok, vamos então só primeiro cumprimentar as pessoas que nos estão a ouvir, as pessoas que ainda vão chegando. Agradecer ao Mister que foi um convite de última hora porque houve uma desistência do treinador que, por motivos pessoais, não conseguiu estar aqui presente e o Mister conseguiu desenrascar-me aqui à última hora e por isso agradeço-lhe por ter aceito e também partilhar aqui um pouco da sua experiência, quer desde que começou a treinar, mas principalmente porque as perguntas vão se basear mais nesta época do Vizela Sub-23 e deixar aqui um obrigado por ter aceito o meu convite. Obrigado eu pelo convite e, claro, vamos cá estar para debater um bocadinho, não é? Sim, falar um pouco, vou basear um pouco mais na análise, porque é mais a minha área, mas vou tocar também um pouco nos outros temas. E a primeira pergunta é que eu faço sempre a todos, é como é que isto tudo começou, Mister? Falar-me um pouco sobre si, como é que começou esta carreira em termos de treinador, se começou por outras áreas primeiro e depois é que abraçou este projeto de treinador, como é que começou a sua carreira em termos de treinador principal? Eu comecei muito cedo. Eu comecei logo com 18 anos. O jeito não estava nos pés. Achei que estava mais na cabeça que nos pés e no pensar o jogo. Então, quando eu ia fazer 17, 18 anos, meti-me no curso de treinadores, nível 1. Já estava na faculdade e segui. Depois houve a possibilidade de continuar na Associação de Futebol do Porto na altura. Fui convidado para continuar como adjunto do professor Sérgio Ribeiro. E depois segui por aí. Estive como adjunto do Sérgio, depois estive no Salgueiros, Futebol Clube do Porto, Portimonense, Rio Ave, Mas o quê? Padroense. O Mister tem 50 anos? É verdade. Não, mas a vida é feita de experiências e Claro. muitas vezes nós achamos que o treinador experiente é aquele que tem mais anos e pode estar errado. Se calhar o treinador experiente é aquele que passou mais vivências e que passou por mais situações. E é um bocado por aí. Estas experiências todas também nos fizeram crescer. E como é que chegou ao Vizela? Na altura, o Vizela ia abrir o Sub-23. O presidente Diogo Godinho convidou-me para abraçar o projeto. Tive uma reunião com as pessoas da SAD e, entretanto, reunimos as condições necessárias da minha parte e da parte deles Abraçar. para abraçar o projeto e continuar no projeto. Ok, Mister, é o seu primeiro ano, se não estou em erro, também se tiver o Mister Corrijo, primeiro ano na Liga Revelação, correto? Exatamente. Fale-me um pouco da experiência, porque é diferente das anteriores. Fale-me um pouco da sua experiência deste ano, as dificuldades que encontrou, liga diferente, por causa dos miúdos, muita rotatividade, de certeza. Fale-me um pouco da sua experiência, que era alguns pontos positivos e outros que até menos positivos. Nós quando começamos a época, nós tínhamos um plantel praticamente novo de jogadores que nunca tinham jogado juntos. Havia poucos que continuaram do sub-19 do Vizela. Alguns vieram do Pedras Salgadas, que na altura era uma equipa satélite do Vizela. Mas poucos tinham jogado juntos. E isso refletiu-se um bocado no início da época. O nosso início da época foi assim um bocado atribulado. Sim, Depois eu acompanhei. Depois conseguimos acertar ali, tanto eu compreender os jogadores compreender a minha ideia para o jogo, mesmo nós adaptarmos a esta volatilidade que existe de hoje o jogador treina connosco, amanhã o treinador da equipa A precisa do jogador, o Mr. Álvaro precisa do jogador, o jogador vai fazer a semana de treinos com a equipa A, mesmo esta adaptação, que nos treinos hoje estamos com 24, amanhã estamos com 16,
isto acontece, isto acontece muito mais na Liga Revelação que nas outras ligas, e esta adaptação também demorou o seu tempo. Também para si? Também para si custou-lhe ou foi algo que já estava... O Mister Não, já sabia que ia acontecer isto, mas como é que foi a sua adaptação a exatamente. esta realidade? Uma coisa é nós já sabermos que isto acontece, outra coisa é isto acontecer, Claro. é isto ser um facto. E quando isto é um facto, existe aquela ansiedade de como é que vai correr, e isto é natural. Depois, com o tempo, acabamos por nos adaptar e por criar nós próprios estratégias, principalmente na observação e na análise, para pegarmos num jogador que não treinou a semana toda connosco, mas que vem jogar por nós, e mostrar-lhe onde é que queremos que ele vá. Qual é o caminho, qual foi o erro que ele cometeu no último jogo, que nós não queremos que ele cometa neste. Porque nós não o corrigimos em treino. Nós não tivemos com ele em treino. E esta adaptabilidade do jogador e nossa foi alguma coisa que foi conseguida durante a época. Não aconteceu simplesmente a bater palmas. Isto é, não foi rápido. Demorou o seu tempo. Da minha parte também e da parte dos jogadores também. E isto é natural, é circunstancial, porque esta semana nós estamos com este jogador, para a semana não estamos. Mas também pode ser permanente. É um bocado... esta adaptabilidade demorou o seu tempo. Não vou esconder, nem vou dizer o contrário. Nem vou dizer o contrário. Ok, Mister. Uma outra questão também em relação a isto, que me surgiu agora. O Mister, o início da época, eu também acompanhei um pouco de fora, não foi tão positivo como esperavam, por causa destas alterações, por causa de começaram... o Sub-23 começou do zero, muitas contratações. A meio, quando isto não estava a resultar, pensou em mudar certas coisas, ou foi fiel mais à sua ideia de jogo, ou teve que alterar certas rotinas na equipa? A nossa ideia de jogo, nós somos fiéis, até porque nós aqui no Vizela tentamos ter um pensamento linear entre o Sub-23 e a equipa A. Por isso nós não podemos alterar simplesmente porque me dá na cabeça. Pode haver uma circunstância de jogo que me faz alterar alguma coisa, mas não a ideia base de jogo. Essa alteração não existiu. Agora, existiu foi uma adaptação quer do treino, quer do jogo, àquilo que nos estava a pedir. E foi mais ou menos na quarta jornada que nós começamos a notar que isto podia mudar. Primeiro porque conseguimos, nessa altura, fazer uma semana inteira com os 11 jogadores, praticamente, que iriam jogar connosco. 10 jogadores, pelo menos, estavam connosco durante essa semana. E isso dá logo uma ajuda grande. Parece que não, mas isso é uma ajuda muito grande, porque se calhar a quantidade de conteúdo dada nessa semana acaba por ser muito maior que nas semanas anteriores. De conteúdo, como é óbvio, porque por mais similar que seja a nossa ideia com a da equipa A, os jogadores estando uns a treinar de um lado, outros no outro, o conhecimento que eles têm dentro deles é completamente diferente. E este conhecimento intrínseco que eles têm é muito diferente eu jogar a semana toda com a pessoa que eu vou ter em campo ao meu lado, ou não jogar e simplesmente ir lá ao sábado e estou com ele e a semana toda não tive. Por mais que uma pessoa diga que a ideia de jogo é semelhante e que é benéfico para o jogador, porque é benéfico para o jogador estar a treinar com jogadores de maior qualidade que são os da equipa A. Depois, em termos de equipa, às vezes isto não se traduz desta maneira. E nós começamos aqui a ver nesta semana uma autoconfiança por parte da equipa muito grande. A equipa, isto é algo que se sente, não é tangível. É algo que nós olhamos para lá e a maneira como eles estão a finalizar, a maneira como eles estão a ligar, começa... E nós aí deu-se o clique, porque o nosso grande problema, principalmente nas 3 primeiras jornadas, não era a maneira como nós jogávamos, mas sim o chegar ali e a baliza do 11 parecia uma baliza de hóquei. Ela encolhia mesmo. Não estava a haver este clique de chegar à baliza e ter frieza. E de repente, nesse jogo com o Famalicão,
marcamos golo aos 24, aos 25 e aos 27. A baliza do 11 passou a ser 2 postos de rede e uma coisa enorme. Isto é confiança, não é mais nada. Isto treina-se, na minha opinião, treina-se, mas muitas das vezes é o clique, é o momento, e a partir daí nós vamos para uma sequência bastante agradável. Que E quase que se qualificavam. Só apenas por um ponto não nos qualificamos, a verdade é essa. Foi o início foi um pouco turbulento, mas depois a equipa, pelo menos de fora, estou a falar de fora, teve um ascendente e notava-se isso pelas exibições. Sim, porque depois é um bocado a vitória gera vitória. Isto é a maneira Confiança. A confiança, a equipa, o olhar de um jogador que ganha é diferente do olhar de um jogador que perde. Claro. Por mais que um gajo diga, a equipa está a jogar bem. Está bem, mas chegou ao fim e perdemos. É sempre diferente. Aquilo, Claro. não chegamos ao treino com a mesma alegria. E aqui, esta confiança foi um bocado de bola de neve. Foi um bocado de bola de neve. E aquilo que nós produzíamos começou-se a consolidar e a traduzir-se em resultados. E depois, uma produção que já era grande passou a ser ainda maior, porque sempre que lá chegávamos, nós sentíamos que podíamos, e chegamos a ter alturas em que eu acho que tivemos um futebol mesmo muito, muito agradável. A minha opinião. Obviamente. Claro. Aqui é suspeita. Claro, também isso é verdade, mas isso é verdade. Eu acompanhei isso, não acompanhei a ver os jogos todos, mas vi alguns jogos, e o futebol eu também vi, mas quando a equipa já estava a subir de rendimento, não vi só vi os resultados no início das primeiras, e só vi quando estavam a fazer um final mais, já com rendimento mais, que até tiveram, como o Mister sabe, estava aí, quase que conseguiam um acesso, mas pronto. Mister, saindo um pouco agora deste contexto, como é que o Mister procura o contexto, baseando-se no contexto que é diferente de uma equipa A, que não Claro. Conta com aqueles jogadores e se quiser que podem buscar, que é a realidade, aí não, o Mister sabe que pode, como disse, ter 16, ter 23, às vezes até ter um jogador da equipa se for relegado para baixo, para preparar uma semana deve ser difícil. Eu gostaria de tocar nesse aspecto, que é, como é que o Mister prepara uma semana que antecede um jogo? Consoante esses constrangimentos todos. A nossa semana é muito volátil, não diga a relação. Nós somos capazes de ter 2, 3 semanas sem jogos, e de repente ter um mês, como aconteceu o ano passado, nós de mais ou menos 7 de janeiro a 7 de fevereiro tivemos, se não estou em erro, 9, 10 jogos. No entanto, antes tivemos 3 semanas sem jogos. Mas vamos imaginar que é uma semana, acaba um jogo, domingo, vai ter um jogo no próximo domingo. Como é que prepara? Okay. Mesmo tendo essas dificuldades que eu sei de jogadores, que acontece, normal. Isto numa semana normal de treinos, eu daria folga na segunda-feira, domingo daria folga segunda-feira, à partida. Depois isto depende muito de como foi do ponto de vista mental e do ponto de vista físico o jogo para o jogador. E nós temos esta liberdade de dar a folga quando queremos. Daria folga numa segunda-feira, na terça-feira iríamos para um treino de recuperação onde a análise individual dos jogadores já foi efetuada. E aqui nós vamos pegar no que foram muitos dos nossos, não diria erros, mas muito do que foi o nosso jogo e do que foram as solicitações feitas no nosso jogo. Isso é apresentado logo no primeiro treino da semana? Não é apresentado aos jogadores. Não é apresentado aos jogadores. Nós fazemos entre nós a nossa análise individual. Tínhamos 2 adjuntos mais responsáveis por essa parte, em que comigo depois fazíamos os 3 a edição de vídeo, onde havia, vamos imaginar, se houve muitos duelos 1 para 1, o nosso processo de recuperação vai passar por duelos 1 para 1 também. Se houve vários duelos de recuperação defensiva, o nosso processo de recuperação vai passar por aí, e vamos aproveitar para provavelmente corrigir algumas debilidades que sentimos nesses momentos, seja num duelo 2 para 1 ofensivo, seja defensivo. Depois aqui o feedback vai de encontrar aquilo que nós queremos. Porque eu posso estar a fazer um 2 para 1 defensivo e um 2 para 1 e o meu feedback ser defensivo, eu posso estar a fazer um 2 para 1 e o meu feedback for ofensivo. Se a situação criada foi por nós, então provavelmente vou dar o feedback mais ofensivo.
Se a situação criada foi pelo adversário, vou dar um feedback mais defensivo. E vamos criar um treino de recuperação muito a ir de encontro ao que foi o nosso jogo, ao que foi aquilo que foi mais solicitado do nosso jogo, e tentar daqui emendar o que nós achamos que podemos melhorar. De seguida, vamos ter um treino em que nós vamos procurar já introduzir alguns princípios do adversário. Nós aqui fazemos uma análise do adversário, é-me entregue sempre no dia em que acaba o jogo anterior. Isto é, no domingo, entregam-me o jogo do adversário, onde eu faço uma análise geral e já me vem assim uma análise mais específica por parte dos meus adjuntos sobre o que é que eles utilizam mais, os espaços que eles atacam mais, as maiores debilidades do adversário, uma análise mais geral. Ok, então vamos pegar no treino neste caso de quarta-feira, e vamos começar a meter algumas coisas que vão ser solicitadas para o jogo. Quinta-feira é igual, mas já num espaço maior, abrindo mais o espaço, procurando mais a globalidade do jogo, procurando mais o intersetorial. No dia seguinte, já me perdi aqui nos dias, mas neste caso, no dia -2, vamos aqui a um treino mais direcionado. Já vamos direcionar mesmo para onde queremos ir. Ok, é para aqui que nós queremos ir. É isto que nós queremos no jogo. Continuo sem vídeo nenhum. Eu não mostro vídeo aos jogadores durante a semana. Nem do adversário, nem da equipa? Posso mostrar da equipa ou do adversário situações muito específicas a jogadores muito específicos. Já posso explicar isso mais à frente, mas só para acabar aqui a semana. Sexta-feira, já vamos mesmo mais especificidade total. Divido a defesa e o ataque. Sexta-feira não, sábado neste caso. Dia -1, divido a defesa e o ataque. Tenho um adjunto que só trabalha com a defesa e eu só trabalho com o ataque juntamente com outro adjunto. E o meu adjunto, acompanhado provavelmente do observador ou do outro adjunto, só trabalha a defesa. Isto no dia antes do jogo. E a seguir vamos fazer um jogo com bolas paradas em que a bola sai sempre ou de canto ou de lançamento, de situações muito específicas que nós queremos trabalhar, de esquemas táticos muito específicos que nós queremos trabalhar, ofensivos e defensivos. E depois dia de jogo. Em relação à observação aqui, nós não mostramos vídeo do adversário, mas posso pegar, nós dividimos a nossa análise individual em erros circunstanciais, que são erros que não são habituais no jogador, que eventualmente aconteceu, porque a circunstância do jogo fez com que o jogador cometesse esse erro. Erros de referência, isto é, que o jogador faz, e nós queremos pegar nisto, isto é, nós pegamos nos erros todos no início da época que aquele jogador está a cometer e depois vamos dividindo. Ok, isto foi um erro casual, não fez mais, não vamos dar relevância a este erro. Isto é um erro de referência que ele vai cometendo. No momento apropriado, eu posso pegar nesse erro, se eu vir que o adversário me vai aproveitar esse erro e mostrar a este jogador. Um exemplo, o nosso lateral direito, o Hugo, cometia um determinado erro o ano passado, em que ele não se acreditava que fazia. E nós dizíamos, cuidado com isto, estás a cometer este erro. E ele achava que não cometia, porque muitas vezes o jogador não tem noção que o faz. Então nós pegamos nas imagens e traduzimos em 5, 6 momentos e mostramos-lhe, olha, este jogo cometeste, este jogo cometeste, este jogo cometeste, este jogo cometeste. E ele começou a ver que de facto era preciso ter cuidado com aquele tipo de passe, neste caso, com aquele tipo de passe, porque era um passe que punha o adversário em vantagem sobre nós, em que ele falhava. Ok, quando entrava era um passe que era perigoso, mas que ele tinha que selecionar melhor o momento de o fazer. E nós estivemos a mostrar, ok, estás a ver, circunstância, e entra. Esta circunstância não entra.
Tens que perceber isto. E depois o terceiro tipo de análise que nós fazemos em relação à nossa equipa é, mediante o que nós tínhamos de estratégia para o jogo, houve sucesso ou insucesso. E se houve insucesso, porquê é que houve insucesso? Houve insucesso porque foi mal preparado, porque de facto a equipa adversária fechou aquele... Vamos imaginar, eu na minha opinião, o 6 não tem necessidade de baixar entre os centrais porque vai ter espaço à frente do ataque adversário para quebrar aquela linha. Então, mas a bola durante o jogo nunca entrou no 6. Porquê é que a bola não entrou no 6? Isto é uma análise que nós temos que fazer. Foi porque ele não teve capacidade de se mostrar, porque ele, quando se mostrou, a bola não entrou, porque os centrais não viram, por exemplo, ou o guarda-redes não viu o 6 a mostrar-se ali, porque de facto o adversário percebeu que o nosso 6 ia lá pedir e fechou aquela zona. E aqui perceber se o erro é nosso, se o erro é do jogador, ou se o erro é da equipa que não percebeu o movimento do jogador. Ok. E isto sim, depois pode ser analisado e de uma forma, por exemplo, chamar um grupo e dizer ao grupo, estamos a ver, isto fizemos mal. Em relação ao nosso adversário, nós optamos por uma estratégia completamente diferente, porque nós também vamos evoluindo ao longo do tempo e nós começamos com uma estratégia e acabamos com outra. Nós sentimos que tinha mais lógica na nossa equipa e para o ano, ou esta época, eu posso optar outra vez pela minha antiga estratégia se achar que isto vai fazer sentido. E o que nós optamos o ano passado foi, durante a semana, os nossos treinos são filmados. Nós pegarmos depois, no nosso treino, fazemos os cortes do nosso treino e pegarmos em 3 minutos, 4 minutos de um aglomerado do que foi a nossa semana de treinos e dizermos assim, se nós fizermos isto durante o jogo, nós vamos ter sucesso por causa disto, daquilo e daquilo outro. Por exemplo, eu sei que a equipa adversária dá espaço entre a central e a lateral. E que pode haver ali uma diagonal interessante do nosso 10 a entrar naquele espaço. E que pode criar ali uma superioridade. Então, do nosso 10 ou do nosso interior, ou eventualmente do nosso lateral, a fazer o overlap por dentro, o que for. Existe aquele espaço. Então, eu vou pegar no treino e vou mostrar 3, 4 imagens deles a fazerem aquilo no treino. Em vez de mostrar o que o meu adversário falha, eu estou a mostrar que nós podemos fazer aquilo para atingir o nosso adversário. Ok. Porquê é que ele veio a fazer isto? Porque senti que a minha equipa se adaptava bastante menos ao adversário assim. Senti que a minha equipa era muito mais ela própria. Porque no início da época, quando eu apontava um erro do adversário, por exemplo, o espaço entre a central e a lateral, eu senti que, mesmo que não existisse esse espaço, os meus jogadores iriam forçar aquele espaço. E não havia adaptação ao que o jogo pede. Porque muitas das vezes nós identificamos aquele espaço numa observação, mas depois aquilo não acontece no jogo, por mil e uma razões. E a equipa tem que encontrar soluções, e nós também temos que encontrar soluções, nós treinadores no banco. E eu senti que em determinada altura, no início da época, e isto foi uma das coisas que nós mudamos dos 4 primeiros jogos para os jogos seguintes, foi, em vez de mostrar uma análise do adversário onde existe aquele espaço, mostrar uma análise nossa a aproveitar aqueles espaços. Ok. Não estou a dar indicação clara à minha equipa de que quero que aquilo aconteça, mas estou-lhes a mostrar que há uma forma que eles têm de criar perigo no adversário. Mostra o que fizeram de positivo. Exato, durante a semana de treino. Durante a semana, para que eles depois possam ter a ferir o adversário com algo que eles trabalharam bem durante a semana. Exatamente. E como é óbvio, durante a semana os nossos exercícios são relativamente condicionados para que aquilo seja exponenciado mais vezes depois. Porque se eu identifiquei, neste caso a minha equipa técnica, identificou aquele espaço como um espaço frágil na equipa adversária, eu depois durante o treino vou procurar atacar aqueles espaços várias vezes. Com vários tipos de exercícios diferentes. Cada vez indo do mais geral para o mais específico. Isto é como nós levamos a semana de treinos. Ok. E utiliza exercícios para explicar aos jogadores, para mostrar em vídeo, mas também utiliza partes do jogo anterior que possam ter feito bem nesse aspecto, ou é só do treino?
Não o fizemos, ou se o fizemos foi esporadicamente, mas não foi uma coisa que nos passou, que não foi uma coisa que não nos tivesse passado na cabeça. Por exemplo, lembro-me de um caso em que isso aconteceu, que foi no jogo do Famalicão, em que, num dos jogos do Famalicão, porque nós jogamos 4 vezes contra o Famalicão, num dos jogos do Famalicão, neste caso, no terceiro jogo que nós fizemos, nós utilizamos imagens do jogo anterior. Com eles. Não do nosso jogo anterior, mas do nosso jogo anterior com eles. Com eles. Achamos que era relevante para aquele jogo em particular utilizar aquele tipo de imagem, porque de facto eles tiveram sucesso e nós continuamos a observar nos jogos seguintes do Famalicão esse tipo de erros e de coisas que nós também éramos fortes a fazer, porque depois isto tem muito a ver com a fragilidade de determinadas equipas que vêm de encontrar os nossos fortes, e o contrário também acontece. Vimos ir de encontro às fragilidades das outras equipas, mas porque os nossos fortes também são os fortes deles defensivos. Vamos imaginar laterais fortes com extremos fortes, por exemplo. Mas nós sabíamos que havia ali determinados espaços em que nós podíamos garantir superioridade, então utilizamos isso no jogo do Famalicão. Ok. Qual é a importância que o Mister, neste caso, dá na análise da sua equipa e do adversário? Não, nós damos uma importância mesmo muito grande. Claro que tudo tem que ser contextualizado, mas principalmente pelo facto de nós não passarmos a semana com os nossos jogadores, a análise passa a ser ainda mais importante, porque muitas das vezes é a única ferramenta que nós temos para, por exemplo, neste início da época, vamos imaginar um jogador que vai fazer, vai passar grande parte do tempo com a equipa A, porque é um jogador que conta para o Mr. Álvaro, porque é um jogador importante para o treino, porque é um jogador que eventualmente pode ser convocado para a equipa A, mas por uma questão de minutos e para o jogador meter ritmo, vem a nossa equipa jogar, aos sub-23 a jogar. A imagem é fundamental para este jogador. Nem que seja de um colega de equipa dele a fazer o que nós queremos que ele faça no jogo. Porque, como eu disse, por mais parecido que seja esta dinâmica equipa A e equipa de sub-23, existem sempre variantes, porque o jogador que está ao lado não é igual ao que está ao lado lá em cima, que têm de ser tidas em conta. E que muitas das vezes chegar ao domingo não é igual a fazer uma semana de treinos, obviamente. O conhecimento que nós temos interpessoal é muito mais reduzido. Ok. Mister, o seu analista no treino, qual é a função que o Mister procura que ele desempenhe? O meu analista é um adjunto. E o que é que ele procura, o que é que ele faz propriamente no treino? Ele é analista e durante o jogo, por exemplo, está numa zona superior para me poder dar feedbacks aos outros adjuntos que estão aqui em baixo. Nós não temos, neste caso, na pré-época ele filma, durante a época nós não temos essa necessidade porque os nossos jogos estão no Instat e nós conseguimos retirar os jogos do Instat, do Video Observer. Desculpa. Mas durante o período de treino, o nosso analista é visto totalmente como um adjunto. Porquê? Eu quero que ele saiba e que veja os meus olhos. Com os meus olhos. Os meus olhos têm que ser os dele. Porque, quer dizer, se ele me vai procurar coisas no adversário que eu não estou à procura na minha equipa, ou se me vai mostrar erros da minha equipa que para mim não são erros, ele tem que saber o que procurar quando vai analisar o meu jogo. Para isso tem que saber o que eu penso. Para saber o que eu penso tem que estar dentro do campo. Volta e meia, como é óbvio, tem que subir para mudar a câmara de posição, porque como eu disse, nós filmamos os jogos todos, os treinos todos, e se calhar há um determinado exercício
em que estamos a fazer num setor do campo, depois vamos mudar para outro setor do campo, ele tem que ir ali ajeitar a cama, mas é o único momento em que eles não estão dentro do campo. Depois, dentro do campo, qualquer feedback dele para os jogadores é tão válido como um dos outros adjuntos. Até porque muitas das vezes a informação passada do adversário, ele é que tem mais em conta. Sim. Ele é que sabe melhor. Obviamente, nós discutimos que informação tem que ser passada antes de começar o treino. Dou-te o exemplo do treino de hoje. Ele estava com algumas dúvidas na análise do jogo que nós fizemos, do jogo amigável que nós fizemos. Algumas dúvidas porque não sabia se havia de considerar aquilo uma coisa boa ou uma coisa má, que tinha a ver com o nosso momento de pressão. Porque aparentemente nós estávamos desposicionados, mas na realidade não estamos, porque dentro do que eu quero estamos posicionados e dentro daquilo que nós acreditamos que é o que nos projeta mais para recuperar a bola nas zonas que nós queremos e que vai de encontro também ao que a equipa A acaba por fazer. Segundo o que nós fazemos, da análise que nós fazemos também da equipa A, porque nós fazemos essa própria análise da equipa A para não fugirmos ao que lá é feito. Para o nosso jogador, quando lá chegar, não sentir uma diferença do que é pedido de um sítio para o outro. E ele estava com dúvida e isso foi discutido entre nós, adjuntos e eu, todos, para, quando chegarmos dentro do campo, não estar a dizer um arroz e outro batatas. Então, ok, nós, isto, para não haver dúvidas, é desta maneira. Há ali uma definição, há ali uma discussão entre todos e depois nós temos uma discussão relativamente livre. Obviamente que a última decisão é minha e por isso é que eu digo relativamente, porque a última decisão acaba sempre por ser minha. Mas livre no sentido em que cada um pode dar a sua opinião e vamos debater entre nós e, eventualmente, eu posso mudar de opinião. Já aconteceu muitas vezes eu estar com uma opinião e discussão entre nós fazer-nos mudar de opinião. E isto depois é levado para dentro do campo. Mas a pessoa que acaba por ter mais em consideração, quer os nossos erros, porque foi a pessoa que esteve a analisar o nosso jogo, quer o que nós podemos aproveitar nos nossos adversários, acaba por ser o analista. Se bem que todos os nossos exercícios nos levam e já são discutidos em função disto. Nós, quando fazemos o treino, já vamos... Eu ligo muito, sou muito chato e ligo muitas vezes aos meus adjuntos. Aliás, eu não chamo ao meu analista, eu chamo-lhe adjunto, porque para mim ele é um adjunto. Faz trabalho de campo como os outros. Depois tem a função de análise. É uma função extra, tal como depois tem um adjunto que tem uma função mais ofensiva do que são as nossas ideias de jogo e outro uma função mais defensiva do que são as nossas ideias de jogo. Que trabalha mais o processo defensivo e não o processo atacante. Isto não quer dizer que trabalhe mais a defesa. Não, trabalha mais o processo defensivo. Pode ser com os avançados. Ou trabalha mais o processo ofensivo, pode ser com as defesas. O ataque dos espaços, o passo entre linhas. E depois, a pessoa que está mais responsável pela análise está como eu atento ao global no treino. E atento ao global dentro do que é a especificidade do nosso erro ou do que nós queremos aproveitar. É sempre nesta base. Ok, falou que no dia de jogo o analista procura estar num sítio superior. Mas que funções é que ele tem? Só passar informações, transmite com alguns cortes de vídeo, vem cá ao intervalo. Como é que funciona mais ou menos o dia de jogo dele? Nós não conseguimos, infelizmente, nós não conseguimos fazer cortes de vídeo para intervalo. Isso era perfeito, mas nós não temos o jogo a passar. Nem sempre, às vezes passa em direto no Canal 11, mas nem sempre passa em direto no Canal 11 e ter uma câmara para fazer cortes em direto, como tu sabes, são programas que não são propriamente baratos e que não dão para trabalhar em qualquer contexto. E então o que nós optamos por fazer, se der em direto o jogo, é procurar logo filtrar esses momentos para mostrar de forma muito específica
Eu acho que a informação é mais ao intervalo da asneira. Geralmente da asneira. Mas se for informação muito específica, de coisas muito, muito diretas, em que nós dizemos, pá, isto está a acontecer. Não é uma, não é duas, está a acontecer. Aconteceu sempre durante o jogo. Há uma coisa muito específica. Podemos mostrar alguns jogadores em específico. Por exemplo, lembro-me de alguns jogos do ano passado em que as equipes tentavam aproveitar o estarmos tão altos no terreno para tentar jogar a bola diretamente nas costas, e em que pegamos nessa análise e mostramos ao Baldé, ao nosso guarda-redes, logo, estás a ver isto? Para ele perceber os locais onde tinha que cortar a profundidade naquele momento. Mas foi algo que era muito direto, estás a perceber? Não é algo muito vago, não andamos aqui... Quando nós vamos pegar nisso, temos que ser muito diretos e perceber quais são os minutos onde vamos buscar aquele tipo de coisas. Mas, de uma forma geral, não temos possibilidade de o fazer, por isso não o fazemos. Ok. O Mister falou no início. Só para acabar, desculpa, porque fugi à pergunta. Depois, em termos de informação, isso aí, os nossos adjuntos que estão em zonas superiores, que são 2, e os nossos adjuntos que estão no banco também são 2, estão todos em comunicação. Mesmo que vai, em termos de quando vai dar o aquecimento, há comunicação entre eles, porque queremos que assim seja, queremos que todos façam parte do que é o processo de uma equipa técnica e tratá-lo como um grupo, e todos fazem parte da decisão. Obviamente, às vezes há decisões mais substantivas que são tomadas por mim, porque eu também estou lá por algum motivo. E há alturas em que tenho que tomar a decisão mais sozinho, porque o momento do jogo em que aquilo aconteceu, em que eu, de repente, acho que aquilo é melhor, há uma lesão em que eu tenho que fazer a substituição naquele momento, porque senão corro risco de ficar com menos um, o que for, aí a decisão é tomada mais solitária. Se não, durante o jogo, há coisas que se veem por cima, espaços que nós podemos aproveitar ou que os adversários nos estão a aproveitar, que nós, por vezes, no chão, temos a tendência para olhar demasiado para a bola e não temos a amplitude de espaço suficiente que uma pessoa tem em zona superior. E essa amplitude de espaço que nós queremos ter em consideração são estas pessoas que estão lá em cima que vão, muitas das vezes, perceber. Vamos imaginar, vamos pressionar e no momento de pressão a nossa defesa continuou demasiado recuada ou não houve acompanhamento do avançado adversário no momento em apoio e até nem deu perigo, mas podia ter dado, porque ali o avançado podia ter recebido a bola entre linhas e aquele acompanhamento desposicionou-nos, deu espaço entre linhas, porque como tu sabes, se nós formos pressionar em cima e se a nossa defesa não subir, este espaço pode ser perigoso. E é muito importante que ou o nosso pivô ou os nossos defesas tenham essa capacidade de acompanhar e de ali fazerem uma marcação mais forte, no nosso entender. Esta é a nossa ideia de jogo, uma marcação, não digo homem a homem, mas com referência, porque é diferente ter uma referência ou ser a marcação homem a homem. Nós, por exemplo, o extremo vai dentro. Em determinada altura, o nosso lateral vai largá-lo, obviamente. Mas até àquela altura, o lateral tem que ir com ele para a bola se entrar nele, ele estar a sentir o calor do nosso lateral nas costas. E isto vai tirar confiança ao adversário. E estas coisas, só uma pessoa em determinada amplitude é que vai conseguir ver. Nós saímos com o ponta de lança ao central. O extremo do lado contrário tem que fechar o outro central, por exemplo. Ou o nosso interior, a nossa estratégia para o jogo, o nosso interior saltar no outro central. Muitas das vezes, nós estamos a olhar para esse ponto estratégico mais à frente, nós treinadores, porque é ali que começa a nossa pressão, e não estamos a olhar para onde estão os nossos defesas centrais. E esta função é parte do analista também. É parte da pessoa que está numa zona superior. Ok, Mister. O Mister falou que gosta de receber o relatório no dia que acaba o jogo. Mas que tipo de relatório gosta de receber? Em vídeo, em escrito? Como é que o Mister gosta de receber o relatório do seu analista?
nós optamos por uma coisa, por uma questão de tempo e porque acabou por ser útil. Não quer dizer que este ano o façamos, se calhar, porque é o que eu te digo, tudo isto depende do que é o nosso aglomerar de jogos. Porque há momentos em que se calhar dá tempo para fazermos tudo e mais alguma coisa, e há momentos em que, quer dizer, há 2, 3 dias entre um jogo e outro, e aqui, pá, é gestão de prioridades. Claro. E nesta gestão de prioridades, nós em determinada altura optamos por não fazer relatório escrito nenhum. E meter, por exemplo, processo ofensivo, 3, 4 coisas que nós achamos que no processo ofensivo aquele adversário faz bem ou faz mal, isto depois depende, mas que são frequência, não é ocasional, porque fazer bem ou fazer mal, o que nós queremos ver tem que ser uma coisa que seja frequente neles. Principalmente tentamos analisar equipas que joguem de forma semelhante à nossa. Okay. Como é óbvio, no início nós não temos isto. E temos que ir ao jogo anterior, ou aos 2 jogos anteriores. Com o passar do tempo, nós começamos a perceber quais são as equipas que jogam de uma forma mais semelhante à nossa e perceber como é que o adversário que nós vamos ter se adaptou ou não a esta equipa. Mas preferencialmente procurar isto e colocar 3, 4 feedbacks para eu me orientar logo. E eu gosto sempre de ir ver, gosto sempre que me enviem, ou de ir ver, se não tiver havido tempo, um jogo, ou o jogo anterior, ou o jogo de uma equipa semelhante à nossa, e aí vejo o jogo completo. Mas, por exemplo, à 13ª jornada, eu só tenho tempo para ir ver um jogo, não posso ir ver 4 ou 5 jogos. Isto tem que ser outra pessoa a ver, porque tenho planeamento do treino. Tu sabes como é. Tem que haver divisões. Tem que haver divisão de tarefas. Senão não era um grupo. Exatamente. Aqui eu vejo o último jogo e vejo depois em vídeo o último jogo, ou o jogo semelhante ao nosso, como te disse, e vejo depois em vídeo os cortes já cortados com os feedbacks dados do que é o processo ofensivo, defensivo, as transições defensivas e ofensivas. Preferencialmente gosto que o treinador de guarda-redes faça a parte dos esquemas táticos. Acho que ele tem uma sensibilidade diferente para perceber se o guarda-redes adversário, por exemplo, nos cantos, tem mais dificuldade a chegar ao primeiro posto, tem mais dificuldade a chegar ao segundo, se a marca de penalti é a zona mais liberta. Acho que ele tem uma sensibilidade que nem eu nem o analista temos. Por isso aqui, quer os nossos, quer do adversário. Okay. Isto aqui, o que é que acontece? O analista corta uma data de esquemas táticos do adversário, entrega-os ao treinador guarda-redes e o treinador guarda-redes depois dá-me feedback a mim. Okay. De como é que ele acha que nós devemos abordar os esquemas táticos, defensivos e ofensivos. Mas processa-se muito assim. O ano passado o relatório vinha quase como dentro do vídeo. Percebes? Vinha uma parte onde explicavam o geral da equipa no que era cada um dos momentos do jogo e depois vinha as imagens que comprovavam o que estava escrito ali. Se me perguntas o que é que eu quero quando tenha tempo, quando existe tempo, eu gosto que me metam, se bem que na Liga Revelação é muito difícil isto acontecer, o que é um provável 11 base, por exemplo, é completamente impossível isto acontecer contra um Benfica, contra um Sporting, contra um Braga, em que tem equipa B e equipa de sub-23, em que, por exemplo, temos um Rubén Amorim ou um Carlos Carvalhal que com facilidade chama um jogador de sub-23. E isto muda logo tudo, porque já não. Depois, se calhar, até vão buscar um Júnior, não vão buscar um da equipa B, porque o da equipa B é necessário naquele momento para a prioridade da equipa B, para o que for. E então isto pode alterar tudo. Por exemplo, Rodrigo Pinheiro, o ano passado, Rodrigo Ribeiro, desculpa, o de Sporting, ponta-lança de Sporting, o ano passado, joga contra nós no primeiro jogo em Alvalade, em Alcochete, e depois no segundo jogo não vai jogar. Porquê? Porque o Rubén nos chamou para o jogo. O Roger Fernandes, por exemplo, tão depressa jogava como não jogava aqui. E isto dá-te uma volatilidade muito grande de saberes o que é um provável 11 base.
Mas preferencialmente gosto de ter isso e gosto de ter uma coisa. Não me digo ao pormenor, porque eu acho que quando vamos demasiado ao pormenor podemos nos focar nas coisas erradas, porque depois se aquilo não acontece, sai-nos o tiro pela culatra. Acho que podemos dar a informação errada até aos jogadores, mas gosto de estar preparado para se o pormenor acontecer. Percebes o Ok. que eu estou? Acho que me estou a Sim, fazer sim, isso eu também entender. tive quando estive no Leixões Sub-23, acontecia muito isto, que é, fomos já para a Académica e estávamos à espera de uma convocatória, de um X 11 e 8, 7, 8 jogadores eram diferentes. Acontece isso muito na Liga Revelação, muita troca de jogadores e é por isso que eu Exatamente. estava a apontar que isso é extremamente difícil e foi aí que eu comecei a perceber, pá, isto aqui pode alterar de um jogo para o outro. As alterações, há equipas que mudavam muito o seu 11. Porque Exatamente. os jogadores da equipa, um ou outro que treinava lá, não jogava, tinha que vir para baixo. Ou um ou outro que era chamado. Exatamente. Isso parece que não. É por isso que isto é interessante. Perceber aí o Mister é o primeiro convidado que meu, iremos ter outro que aborda isto do Sub-23, que é interessante, porque as pessoas olham para isto, mas existe aqui uma dificuldade em termos É de muito perceber difícil. o 11 provável do adversário e eu senti alguma dificuldade porque eles alteravam muito, e principalmente o jogo contra o Benfica também, o Braga, e alteram muito. É isso. Não, porque são equipas que depois têm mais do que uma equipa ali e que com facilidade um sub-16 ou um sub-17 do Braga tem, ou do Benfica ou do Sporting tem muita qualidade e pode chegar ao sub-23. E Claro. ele ali está a ser utilizado, por exemplo, no Campeonato Nacional de Juvenis e de repente com a subida de um, ele também sobe e tudo muda. E depois jogadores diferentes criam dinâmicas diferentes, por mais parecido, voltamos àquela velha história, por mais parecida que seja a dinâmica de sub-23, equipa A e de camadas jovens, um jogador diferente pode criar uma dinâmica completamente diferente, porque existe É o verdade. que é a individualidade do jogador e quais são as características dos jogadores, não é? E este jogar aqui, esta adaptabilidade também nos faz crescer muito, faz-nos Claro. criar Verdade. faz-nos criar dinâmicas muito interessantes e, por outro lado, faz-nos focar não no pormenor, mas no geral. O que também é interessante, porque se nós vamos ao pormenor, às vezes vamos estar à espera demasiado e vamos dar uma informação que vai acabar por ser errada. O geral faz-nos estar mais preparados. Se calhar não para o pormenor, nós sabemos que aquilo pode acontecer, mas já estamos a abordá-lo com outra calma, existe outra serenidade. Percebes o que eu Sim, estou a sim, dizer? sim, sim. Camisa, estamos a terminar. Gostava de lhe perguntar quais são as perspectivas para esta nova época, tendo em conta que já tem um ano de experiência na Liga Revelação. Já sabe mais ou menos como é que isto funciona, porque uma coisa é nós entrarmos, como isso disse muito bem, temos uma noção de como vai acontecer certas coisas, mas uma coisa é estarmos mesmo lá dentro. Exatamente. Isso é completamente diferente. Eu também falo com experiência e por isso eu gostaria de saber como é que o Mister, qual é a perspectiva do Mister para esta nova época na Liga Revelação. Epá, as nossas expectativas, e isto não é eu a ser politicamente correto ou a ser Não? cauteloso nem nada, isto é a realidade do que é a Liga Revelação. Têm sempre que ser organizadas em função do que é a equipa A. E isto é o que é. Pois é. Se nós tivermos um jogador a começar a época connosco e a ganhar preponderância, e quando eu digo ganhar preponderância, não digo ser titular na equipa A. A ganhar preponderância é eventualmente começar a ser convocado, começar a jogar, começar a ter minutos, começar a ser útil em treino é ganhar preponderância. Porque isto, isto é um atingir de expectativas. Uh, Sentir que os nossos jogadores vão ser úteis depois para a nossa equipa vai ser sempre um atingir das nossas expectativas. Depois, o que é as nossas expectativas do grupo? Vão-se variar muito em função do que é a necessidade da equipa A. Porque, como é óbvio, quando nós treinamos e existem vários jogadores a ir lá em cima, pá, é muito bom, mas ao mesmo tempo temos de É ter muito mal. consciência que não digo que é mau, nunca levei para isso, mas temos de ter consciência que o jogo tem que ser abordado de outra forma.
É isto. Por exemplo, o ano passado aconteceu-nos, no dia de jogo, o Kiki Afonso magoou-se e o Mavirão, nosso lateral esquerdo, não pôde ir a jogo, no dia de jogo. E isto criou-nos aqui uma dificuldade. Aconteceu, ok, passar para a frente. Há uma coisa que eu retiro daqui, é que o Mavira foi útil lá. E se o Mavira foi útil lá, perfeito para nós. Claro. Perfeito, e esse é o objetivo também do Sub-23. Acaba por ser, por mais politicamente correto que isto possa parecer, esta é a grande realidade das coisas. Depois é a expectativa de... Nós mudamos outra vez a equipa, é uma equipa praticamente nova, existem poucos jogadores que transitaram de uma época para a outra, opção do clube, depois vários jogadores que transitaram e que o clube acredita que neste momento são mais úteis, quer na equipa principal, quer podem evoluir mais sendo emprestados a outros clubes, por exemplo, o que for a expectativa do clube, e isto também faz parte do nosso trabalho, e tudo isto faz com que esta mudança da equipa, porque mudou quase toda a gente na equipa, não digo toda a gente, mas houve uma grande mudança na equipa, também faz-nos voltar, não digo a um ano zero, mas digo a mais um ano em que não é zero, mas é 0,5. Ok, não estamos tão inocentes como éramos há um ano, mas os nossos jogadores, se calhar muitos deles vão ser, porque ainda não tiveram esta experiência. Mas basicamente nós acabamos por retirar sentimentos muito positivos disto, porque os jogadores acabam por... Esta evolução do jogador depois ao longo da época tem muita piada nós olharmos para o que era aquela análise individual que tínhamos no início da época, em que fazíamos, por exemplo, o nosso analista fez-nos um vídeo de 14 minutos de erros individuais no último jogo. 14 minutos é um absurdo, como tu sabes. É um absurdo. 14 minutos só da primeira parte, atenção, só da primeira parte. É um absurdo. E vamos chegar ao final da época, isso para termos 2 minutos é muito. Claro. Se calhar vamos chegar ali a meio da época e já andamos ali nos 2 minutos e meio. E isto é gratificante. É aqui que nós vemos o que eles melhoraram. Claro. Muitas das vezes é nesta análise individual. Porque depois, o que é o Sub-23? O Sub-23 é a evolução individual. Por mais grupal que isto seja, e por mais coletivo que isto seja, que futebol seja, é a evolução individual, porque nós não vamos pegar em 11 jogadores e transportá-los para a equipa A. Isto é mentira. Claro. Nós queremos jogar bem, mas não vão subir todos para a equipa A. Eles, se calhar, nem os 11 vão dar profissionais, nem, muito menos os 18 ou os 24. Claro, isso. Se calhar nem profissionais vão dar, quanto mais subir 11 jogadores para a equipa A. Então, a nossa evolução, o nosso foco tem de ser muito mais individual. E nós tendo este foco individual, todo o objetivo coletivo que existe, mas que é traçado de forma muito mais interna, e quando eu digo interna, digo se calhar nem equipa de jogadores tem noção de qual é o nosso foco coletivo, nosso foco a nível de equipa técnica. Havendo esta evolução individual, os nossos objetivos acabam por ser atingidos mais dia, menos dia. Por exemplo, termos um Friday Team o ano passado a ser convocado para 7 ou 8 ou 9 jogos, não sei ao certo. Um jogador que chegou cá já com a época quase a começar, uma semana antes de começar a época, e acabar a época a ter minutos e a ser convocado de forma constante para a equipa, para nós é um orgulho. Não é só um orgulho, quer dizer que foi bem sucedido, o nosso trabalho foi bem sucedido, no fundo é isto, porque eu acho que é aqui que difere mais o treinador de sub-23 do treinador de equipa A. O nosso foco tem de ser muito mais individualizado e muito menos coletivo. Na minha opinião, claro. Ok, Mister. O tempo passou a voar, foi uma conversa interessante que tivemos aqui. Agradecer a todos que nos tiveram, que perderam algum seu tempo. Para mim não é perder, é sempre enriquecer aqui a ter estas conversas, aprendemos sempre um pouco. Agradecer-lhe mais uma vez pelo convite, Mister, pela disponibilidade que teve em vir aqui partilhar um pouco da sua experiência e
e um pouco da Liga Revelação, qual é a sua perspectiva em relação a isto, e desejar os maiores sucessos para si e para o Vizela, que consiga alcançar os objetivos que propõe, quer os jogadores subam para a equipa principal, quer os objetivos que o Mister certeza que tem pessoais. Obviamente. Como isso certeza que também tem, como é óbvio. Todos temos. E quem disser o contrário é mentiroso. Claro. Todos temos a nossa ambição e todos sabemos o caminho que queremos percorrer. Mas são caminhos legítimos, não é? Claro. Todos temos os nossos objetivos. Podem não se concretizar, mas todos temos os nossos sonhos. Exatamente. Ok, Mister, agradecer-lhe mais uma vez. Obrigado eu pelo convite, ao João, e foi ótimo. Acho que acabou por ser interessante. Gostei das tuas perguntas, gostei da forma como acabamos por ter esta conversa. Acho que mais do que tudo, todos nós acabamos por ter experiências diferentes. Claro. E tu, ao teres treinadores tão diferentes aqui, também vais guardar para ti e as pessoas que têm assistido ao teu podcast aquilo que querem assistir. O Tiago Ventura aqui a meter veneno, não é? Bom menino. É nosso jogador, não sei se sabes, mas é nosso jogador. É nosso jogador, neste momento está a treinar na equipa A e espero que por lá continue, porque já era nosso jogador do ano passado. E que sempre que puder nos venha dar mais ajuda ao sub-23, porque é útil. Era um dos tais jogadores que tão depressa estava na equipa A como no sub-23 e pronto, e é bom sinal isto, é sinal de evolução, estar agora lá, estar a fazer a pré-época com eles, independentemente depois do que vai acontecer com ele, acho que é bom sinal, Isso é bom, claro. Isto acontecer. E pronto, e obrigado eu pela conversa, e acho que todos têm a agradecer-te com ter aqui tantos treinadores diferentes, a darem experiências diferentes e de certeza métodos completamente diferentes. Já todos estiveram aqui, todos diferentes. Quer do analista, provavelmente um analista comigo vai trabalhar de uma maneira, um analista com outro treinador vai trabalhar de outro, todos legítimos, porque depois chega ao fim e se ganhaste 0, se perdeste 2-1, isso é que importa. E quem disser o contrário é mentiroso. Claro, isso é verdade. A dizer. Ok, Missa. Tá. Obrigado mais uma vez, obrigado a todos. Terça-feira voltamos para mais um direto com o treinador. Ok, Missa? Continuação. Obrigado a todos. Deus, com licença.